que exatamente é a ansiedade, assim? A gente pode partir em dois caminhos, eu acho, que falar dela como, enfim, a emoção que a gente sente ali específica, assim, sinais e tudo mais. Só que eu queria também que você contasse pra gente, assim, o que tá acontecendo no corpo e no cérebro quando a gente sente ansiedade. Tá, tá bom. Então, legal. Essa dica que você me deu foi ótima, né? Eu vou separar numa definição mais teórica e filosófica, curtinha, que eu acho que você vai gostar. E aí eu vou falar o que acontece no cérebro, Perfeito. tá? E elas caminham juntas, né? Então, a definição mais teórica, filosófica, ansiedade e vale para qualquer ansiedade. Vale para ansiedade social, né? Que é ficar nervoso quando a gente vai encontrar com pessoas. Vale para ansiedade de desempenho, quando a gente tem que fazer alguma coisa. Vale para as fobias. Por exemplo, eu vim de avião, né? Do Rio aqui para São Paulo. E eu vi uma pessoa do meu lado super ansiosa. Eu vi ela mexendo a perna assim, né? Tava na reação de luta ou fuga, ó, a perna mexendo, porque ela queria correr, né? Então, estava ali na reação de luta. Então, fobia de avião, fobia social, tudo dentro da ansiedade. Qual tipo de ansiedade? Ansiedade generalizada, que é a ansiedade quando a gente tem ansiedade para tudo. Síndrome do pânico, né? Quando a gente tem um medo de morrer, um medo de ter medo, né? Um medo de ter uma crise em público de ansiedade. Eu posso dizer que eu já experimentei tudo isso aí um pouco, né? O meu diagnóstico lá, né? No passado foi transtorno de ansiedade generalizada. Eu tinha preocupações com um monte de coisa. Mas olha só. Então, a teórica, eu vou definir ela. É quando ansiedade, é quando eu ou você que está ouvindo a gente, né? É quando você subestima a sua capacidade e superestima os riscos. Então você superestima riscos e subestima a sua capacidade de lidar com esses riscos. Pronto. Cara, Vai interessantíssimo isso. caber para tudo de ansiedade. Nossa, essa definição é perfeita, cara. Faz todo sentido. Tem uma frase que uma vez um cara me disse que alguém perguntou pra ele assim, tipo, nossa, eu tenho que, sei lá, apresentar não sei o quê, eu tô muito nervoso, tá, não sei o quê. Medo de dar tudo errado. Tipo, eles estavam meio bêbados assim, aí o cara falou, cara, eu não sei como você vai lidar com isso. Eu só sei que você vai se acontecer alguma coisa, sabe? E aí a gente tem essa tendência, né, em acreditar que a gente não é Isso. capaz de solucionar aquele problema, aquela dificuldade. Isso. E ainda mais a gente aumenta o quão ruim aquilo pode ser, então. Putz, com certeza. A ansiedade social, por exemplo, né? A gente vai pegar o fio da meada, eu vou falar o que Claro, acontece no cérebro. perfeito. Ansiedade social, né? Então, peraí, a gente subestima a nossa capacidade e superestima o risco. E aí o que acontece? Então vamos dizer que hoje à noite um amigo falou, vai ter um negócio na casa de uma pessoa, e aí vamos dizer que eu tô ali padecendo de ansiedade social. O que seria isso, né? Eu tô com medo, né? No final, a ansiedade sempre vai ter um medo ali envolvido também, né? Se a gente tiver que botar uma palavra de ansiedade, é medo. Então eu tô com medo de me expor naquela situação social, né? Hoje mais tarde, porque eu não sei como vou me portar, se as pessoas vão gostar de mim, se eu vou agradar, se eu vou saber o que eu vou falar, né? Então, aí olha só o que acontece, a ansiedade. Então, eu superestimo o risco, vai estar todo mundo prestando atenção em mim, e na verdade está todo mundo prestando atenção em si mesmo, E eles né? também estão preocupados, às vezes, com as mesmas coisas que você tá. Putz, é exatamente isso. Então, assim, eu superestimo o risco, ninguém tá tão interessado assim em mim, né? A não ser que tenha lá alguma pessoa que tá com como se diz hoje em dia, né? Os meus filhos falam um crush lá, tá interessado, ou tem uma pessoa que sabe que eu toco violão e ela tá interessada, pô, o Lucas vem, podia tocar um violão, ele podia falar do cérebro e tal, mas em geral tá cada um mais em si mesmado mesmo. Mas aí o que acontece? Eu superestimo o risco de eu ir, como se fosse ser uma... O que vai acontecer lá? E eu subestimo a minha capacidade de lidar com isso, de não conseguir lá pelo menos ouvir as histórias ou me conectar com uma pessoa que seja, né?
Então, como se eu não conseguisse, nunca tivesse conseguido me conectar na vida. E isso é muito raro, né? Eu acho que isso existe em pouquíssimas situações. Eu vou dar o exemplo aqui de uma situação que é o transtorno do espectro autista. Aí ele tem uma dificuldade maior. Mas em outras, né, que tem vários graus, né? Mas, assim, em geral, a gente sempre conseguiu se conectar com alguém, né? Mas aí na ansiedade social, o risco está muito alto, superestimo o risco e subestimo minha capacidade de conseguir me conectar. E aí o que acontece? Eu não vou. Só que é aquilo que você me falou, né? Você me deu o exemplo. Quando eu não vou e fico em casa, me dá um alívio. Ah, não fui, me deu um alívio, não vou passar pela ansiedade, eu não vou. Só que aí quando eu não vou, o monstro da ansiedade, ela cresce, da ansiedade social. E eu me sinto menos hábil para entrar em situações assim. Eu vou ficando cada vez mais inábil, né? Então a ansiedade aumenta. E aí eu passo a me recolher mais ainda e não ir. E aí a ansiedade começa a crescer, crescer, crescer. Então, medo. Toda vez que a gente escolhe, por exemplo, ceder a essa ansiedade, é como se a gente estivesse alimentando ali esse monstrinho. É. Sim, sim. Né? Claro que a gente não. A gente vai fazer o que a gente gosta, né? Ah, eu gosto de estar indo a festas sexta, sábado e domingo. Maravilha, você vai. Mas tem gente que gosta de momentos de solitude. Tá tudo bem, tem uma bateria social menor, mais baixa. Então, vai, encontra com um amigo, né? Não quer encontrar com um galerão, não se dá bem em festas, mas encontra com um amigo, com uma amiga, com dois amigos, né? Para assistir um negócio, tomar um vinho, fazer alguma coisa. Maravilha, cada um tem o seu jeito, né? Mas, no geral, se eu começo a me afastar, e isso está me angustiando, olha essa frase que eu vou falar agora. A angústia, ela não mente. Em que aspecto? Se eu tô em dúvida se eu vou ou não vou no lugar, e aquilo tá me angustiando, mas eu deveria, não, mas eu tô ansioso. Mas eu sei que é porque aquilo ali tem algum interesse seu que você quer ir lá, mas o medo tá te freando. Então eu gosto de dizer, a angústia ela não mente. Então se você tá em questão com isso, é porque o medo tá sendo um protagonista e não teu desejo. Porque senão não seria uma questão, ir ou não. Então, quando tem uma parte da pessoa que quer ir... É verdade, né? Uma parte quer ir, mas uma parte está com medo. Então, é uma questão. Se não tivesse nada, então, que você se importava ali, você nem estaria com essa Não ansiedade. estaria com essa ansiedade. Então, assim, Verdade. o Michael Phelps, não tinha aquele nadador? Uhum. Pô, Lucas, né? Eu nunca vou ser o Michael Phelps, eu não tenho nada mal, não tenho envergadura, né? Então, assim, não é uma questão para mim ser o Michael Phelps ou não, né? Eu não tô nem preocupado com isso. Mas vir ao podcast e falar, me lembro quando eu comecei a dar aula, eu me tremia todo. Me tremia Mas, Lutz, era um negócio que eu ficava com medo das pessoas me verem. Tô falando de eu na faculdade de medicina e depois já formado. Minha ansiedade não é uma coisa resolvida há 20 anos atrás, não. Eu padeci muito. Então, eu me lembro da minha perna, eu tremendo todo para apresentar um negócio lá na faculdade de medicina. Depois, como professor, o corpo me tremendo, o intestino ficava solto. Tudo é o quê? Olha só, é a mente, né, dominando ali o corpo, os músculos, o intestino, o coração acelera, né, tensiona os músculos, a gente sobe o ombro, né? O pessoal fala, tô tensionado, ansiedade. Sabe por que a gente sobe o ombro? Para proteger a jugular. Porque Caramba. antigamente, lá no tempo das cavernas, né, a ansiedade era contra os predadores, né? Então, no final do dia, a gente tá ali tenso com os músculos, né, dor de cabeça e tal.